Salve, salve, meus queridos! Tudo já com vocês? Aqui, um canal focado em beleza, autoestima, jornada de crescimento espiritual, mas focado sempre em beleza e autoestima. Olha só, você que está pensando, ou que precisa, né? Teve lá as suas gestações, 2, 3 gestações, está um pouquinho acima do peso, né? Tá lá aquele monte de filho para cuidar, o marido não ajuda, você olha no espelho, tem um monte de coisa que você gostaria de resolver e melhorar. Esse vídeo é para você, tá? Nós vamos falar exatamente sobre abdominoplastias e exatamente porque a gente não deve fazer essa cirurgia se a gente está muito acima do peso, tá? Antes da gente começar, eu vou pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever. É importante para que você também receba mais, não só as notificações, mas também que receba mais vídeos desse canal maravilhoso, que eu tenho certeza absoluta que vai fazer com que você fique mais próximo do teu objetivo, do teu tão sonhado corpo maravilhoso, aquele corpo que vai deixar você sem preocupação de ir na praia, certo? Então bora lá. Quando a gente fala em abdominoplastia, óbvio, abdominoplastia a gente não vai tratar só gordura, a gente não vai tratar só pele, a gente vai tratar pele, gordura e musculatura. Então, obviamente, essas estruturas elas estão alteradas, danificadas após uma gestação, após várias gestações, falando a verdade, né? E a gente precisa, digamos, de um procedimento um pouco mais amplo para poder resolver tudo. E naturalmente você vai ficar com aquela cicatriz embaixo. Então por que você não deve fazer essa cirurgia se você está muito acima do peso? Porque não adianta eu tratar a gordura do subcutâneo, que é aquela gordura que fica na pele, se eu tenho muita gordura visceral, muita gordura abaixo da musculatura, tá? Então assim, quando a gente ganha peso como um todo, a gente não ganha peso muito isoladamente, né? Óbvio, tem regiões que ganham um pouco mais, um pouco menos, mas normalmente a gente também ganha gordura visceral, gordura nas vísceras, gordura abaixo da musculatura. E olha só, se eu faço uma abdominoplastia e o paciente está muito acima do peso, eu vou ter uma dificuldade muito grande, primeiro, de trazer a musculatura para o centro, tá? Porque a gordura visceral, ela meio que vai empurrando a musculatura, e a gente não consegue, digamos, tratar tão bem essa região. E para além disso, a gente vai ter um resultado bastante limitado, né? E óbvio, pacientes muito acima do peso são pacientes que têm, digamos, uma condição inflamatória um pouquinho mais exacerbada. E isso aumenta, sim, algumas complicações, como trombose, infecções, tá? Que são coisas que naturalmente a gente quer ter o mínimo possível no pós-operatório, tá? Então, é importante que você... Aí você deve estar se perguntando, né? Pô, doutor, mas... Então tá, qual é o peso ideal? Óbvio, o peso isoladamente é uma variável pobre, né? Porque a gente tem uma série de... Por exemplo, um halterofilista, né? Um cara que tem um volume muscular muito grande, ele vai pesar bastante, vai ter um IMC muito alto, mas é um cara com pouca gordura corporal, né? Então a gente tem sempre que avaliar o corpo como um todo, mas de uma forma geral, sendo bem genérico mesmo, né, para pacientes que vão fazer abdominoplastia, o ideal é que você esteja com IMC abaixo de 28. Por exemplo, se você tem 1,60 m, você esteja, né, ali abaixo de 70 quilos, né, que você esteja entre 60 e 70, naturalmente os seus resultados vão ser melhores. Se você estiver abaixo de 60 quilos, seus resultados vão ser muito superiores, inclusive, tá? Então, assim, naturalmente, óbvio, existe uma margem que é possível fazer a cirurgia, mas existe uma margem também de resultados ótimos, tá? Que é importante que você entenda também. A gente consegue melhorar muito, mas sempre tem uma contrapartida do paciente no sentido de também deixar o corpo na melhor condição possível, tá? Então, óbvio, uma cirurgia de abdominoplastia, ela não vai resolver todos os seus problemas se você está muito acima do peso, tá? Então você precisa se cuidar antes de qualquer coisa, mas ainda assim, se pudesse, existem alguns casos, óbvio, tem casos em que eventualmente o cirurgião opera o paciente no limite e você muitas vezes consegue ali resultados, assim, um ganho de melhora expressivo para aquele paciente, mas o que acontece? Se o paciente não muda a cabeça, né, se a gente pode tirar o gordinho do corpo, né? Se o gordinho não sai da cabeça, o gordinho volta pro corpo. Então tem jeito. Então o que acontece? Se o paciente não muda hábitos, né, rotina,
que acontece inclusive com um paciente que já fez cirurgia. Eu tenho certeza aí que você deve conhecer, ou até se você já fez uma abdominoplastia ou mesmo uma lipoescultura, percebe que as oscilações de peso menores você não consegue identificar tão mais no dia a dia, né? Porque quando você às vezes pinça, parece que não tem tanta gordura, só que você vai ganhando 1 quilo aqui, outra colar, na hora que você vê, ganhou 10 quilos, gordura visceral, abdômen estufado, né? Aí entra aquela velha queixa do estômago alto, né? Assim, 80 a 90% das pacientes que se queixam de estômago alto depois de uma lipoabdominoplastia ou mesmo de uma lipoescultura são pacientes que ganharam peso após cirurgia, porque o que acaba, digamos, levando a essa condição é a gordura visceral, é a gordura que fica abaixo da musculatura, tá? Então, óbvio, não adianta, né, a gente esperar que a cirurgia vá resolver tudo, porque não vai. A gente precisa não só tirar o gordinho do corpo, mas tirar o gordinho da cabeça para que ele não volte para o corpo, certo? Então, óbvio, são situações que a gente não pode abrir mão de dieta e atividade física pensando no médio e no longo prazo. E no curto prazo, a gente precisa que você esteja num peso bom, aceitável, para que a gente não tenha tantas complicações, para que o procedimento seja seguro para você, tá? Então vamos supor, como eu disse, né, ali MC abaixo de 28 para mulheres. Para homens é variável, não pode ter muita gordura visceral. Então se o homem tiver no MC 28, mas tiver muita gordura visceral, normalmente não vai ser um bom candidato para cirurgias, né? Agora, se ele pode estar no MC 30, mas tiver pouca gordura visceral, às vezes pode ser um candidato à cirurgia. Então sempre tem que avaliar também caso a caso, mas de uma forma geral, é importante que vocês fiquem com essa ideia. Gente, já aconteceu, sem brincadeira, eu tô falando a verdade, já aconteceu e acontece ainda com alguma regularidade, às vezes paciente com, sem brincadeira, MC de 40, 45. Pra vocês terem ideia, a partir do MC 35, como eu calculei MC? Vocês vão pegar o peso de vocês e vão dividir 2 vezes pela altura, tá? Então vamos supor, 80 quilos dividido por 1,7, dividido por 1,7 de novo, aí vocês vão ter o número do IMC, tá? Pacientes com IMC acima de 35, a gente indica já cirurgias de redução do estômago, que a gente chama de cirurgias de redução do estômago mesmo. Então, nessa tipo de situação, né, são pacientes que já têm uma condição já debilitada da saúde, não adianta cirurgia plástica, tá? Perdão. Agora aqui vai entrar aquela telinha do preto e branco. Eu estava falando, quando o paciente já tem indicação de redução de estômago, não adianta você fazer cirurgia plástica, tá? Então já aconteceu que o paciente com MC 35, 40, às vezes vem para fazer consulta, gente. Eu preciso dizer para o paciente, falando, não tenho nada a fazer por você, infelizmente, a não ser te indicar para um cirurgião do aparelho digestivo, se for realmente fazer alguma cirurgia, é cirurgia bariátrica. São cirurgias de redução do estômago, tá? Então, às vezes tem paciente com MC 40, 45, sem brincadeira, que estão buscando cirurgia plástica. E, infelizmente, não adianta, tá? E a partir do MC 40, a indicação de hiperbárica, hiperbárica é terrível, de bariátrica, ela aumenta muito, tá bom? Então, importante que vocês fiquem atentos a isso. A cirurgia plástica não vai tratar o peso, tá? Vocês precisam cuidar dessa parte antes. E aí, óbvio, depois que cuidar do peso, a cirurgia plástica vai complementar, melhorar o resultado que vocês vão obter aí. Certo, meus queridos? Então, é importante que vocês tenham isso em mente. Cirurgia plástica não vai resolver o peso, tá? A abdominoplastia também não vai resolver o peso, mas vai melhorar o contorno corporal daquele peso que vocês chegaram. Falamos, tenho dito, deixa aqui nos comentários as dúvidas de vocês, o que realmente ainda não entrou na cabeça, o que ainda tá meio nebuloso, meio confuso. Importante vocês deixarem aqui pra gente trocar ideia. Curta, compartilhe esse vídeo e aguardo vocês no próximo vídeo. Valeu!